Oi, continuando a nossa série de vídeos de preparação para o CI, o tema desse vídeo é jogos lógicos. Diversas questões vão envolver um conhecimento não muito técnico, mas algo além disso. Cheias de armadilhas, as questões que envolvem os jogos lógicos podem ser uma das mais fáceis para aqueles que conseguem perceber o seu mecanismo. Os jogos de lógica são completamente autônomos. E o que isso quer dizer? Significa que jogos lógicos são difíceis. Brincadeira, eles são bem fáceis como você vai ver. Mas isso significa que o conhecimento de fórmulas, tabela periódica ou de conhecimentos geográficos podem não ajudar você a resolver esse tipo de problema. Os jogos lógicos não podem ser resolvidos por uma simples receita de bolo, então esqueça isso. Eles requerem puro raciocínio dedutivo, um tipo de pensamento que tipicamente não é ensinado nas escolas brasileiras. Mas por que o raciocínio dedutivo é considerado tão difícil? Bom, ele não é. Inclusive, você possui esse tipo de pensamento. Ele só está dormente pela falta de prática. Vejam bem, a maioria das coisas que você faz bem, você descobriu como fazer lentamente ao longo de um período de tempo. Por exemplo, quando você aprendeu a andar de bicicleta, você não nasceu sabendo andar de bicicleta, e muito menos aprendeu em uma hora. Por uma série de dias, de semanas, você foi treinando, caindo, até que você finalmente conseguiu andar de bicicleta. E a mesma coisa com o raciocínio dedutivo. Se você tivesse passado mesmo uma hora por semana estimulando seu cérebro com problemas de lógica, você já teria inúmeras artimanhas para resolver esse tipo de problema, já que ele exige não apenas uma, mas um coletivo de habilidades, tais como leitura, anotações, construção de conclusões e argumentos, entre outras. Porém, a maioria dessas habilidades você já possui algum domínio, se não possui por completo, precisando somente de uma forma simples de aplicar todas essas habilidades na resolução do problema lógico. E como é que a gente vai solucionar os jogos lógicos? Justamente pela aplicação dessas habilidades diversas. Mas além disso, a maioria desses jogos lógicos terão bastante coisa em comum, como uma história, que irá lhe fornecer bastante informação para a resolução do problema e dicas, que deverão ser organizadas para a elaboração do seu raciocínio. Beleza. Mas qual o objetivo dos jogos lógicos? O objetivo dos jogos lógicos é estimular o raciocínio lógico por meio de problemas, para que estes possam ser resolvidos de forma rápida e objetiva. Esses tipos de exercício têm um impacto no aprendizado das mais diversas áreas, tanto de humanas quanto de exatas, o que facilita a absorção do conteúdo e a resolução dos problemas que ele irá propor. Além disso, desenvolver o raciocínio lógico significa melhorar a capacidade pessoal de avaliar situações do cotidiano, tomar decisões e aprender novos conteúdos de uma forma mais fácil. Buscaremos apresentar para você jogos lógicos em uma sequência didática de complexidade crescente, onde em cada etapa haja um novo conceito de associação lógica. Diferentes tipos de jogos serão apresentados com o intuito de evitar um foco em um tipo de jogo específico e, com isso, somente um tipo de raciocínio lógico. Então, a variação dos exercícios e regras vai te incentivar a entender um novo contexto e a desenvolver rapidamente suas próprias estratégias para, assim, alcançar o objetivo determinado sem necessariamente ter estudado, nem decorado, a famosa receita de bolo com antecedência para a situação em questão. Porém, a melhor forma de praticar e desenvolver o raciocínio lógico, como já falamos, é justamente praticando. Então bora lá para a primeira questão. Arthur, Bernardo, César e Didi são irmãos e foram interrogados pela própria mãe para saber quem comeu, sem autorização, o chocolate que estava no armário. Sabe-se que apenas um dos quatro comeu o chocolate e que só um dos quatro irmãos falou a verdade. A mãe perguntou para cada um quem cometeu o ato e recebeu as seguintes respostas. Arthur disse que foi Bernardo, Bernardo disse que foi César, César disse que Bernardo mente e Didi disse que não foi ele. O irmão que fala a verdade e o irmão que comeu o chocolate são, respectivamente, e aí nós temos os itens. Nessa questão, eu já posso dar uma das dicas mais fundamentais que vocês vão usar para resolver esse tipo de problema, que é prestar atenção, bastante atenção nos dados fornecidos. Aqui em específico nessa questão, existe uma série de afirmações que serão utilizadas para resolver o problema, os chamados direcionadores. Vocês podem ver que existem algumas palavras destacadas. Aqui, eu destaquei para vocês as informações importantes dessa questão
para que vocês aprendam a fazer vocês mesmos nas próximas. Aqui, os personagens da situação. Aqui outra informação, que apenas um dos 4 comeu chocolate. E a outra informação importante, que só um dos 4 irmãos falou a verdade. Além disso, as 4 afirmações aqui de cada irmão. Importante também é destacar o enunciado, para você saber o que procurar. Ou seja, nós estamos procurando o irmão que fala a verdade e o irmão que comeu o chocolate. A partir desses dados, nós podemos organizar uma tabela para que fique mais fácil a visualização. Aqui separamos por nome, frase e a negação da frase, no caso da pessoa ter mentido. Ou seja, se a pessoa falou a verdade, o que vale é a frase, se a pessoa mentiu, o que vale é a negação da sua frase. Nessa questão, e em outras questões também, nós iremos utilizar o método de assumir hipóteses e casos, que quase sempre vai ser necessário para a resolução de problemas lógicos. Então, preste bem atenção. A gente vai criar algumas situações e vamos ver quais delas são possíveis, quais delas se encaixam no contexto da questão. Nós sabemos pela questão que apenas um dos irmãos falou a verdade. Então, nós vamos explorar as 4 possibilidades de irmãos que falaram a verdade. No caso, ou Arthur, ou o Bernardo, ou o César, ou o Didi. Primeiro, vamos assumir que Bernardo fala a verdade. Assim teremos. Veja que Bernardo fala a verdade e, por consequência, os outros irmãos falam a mentira. Então, a frase que vale é a de Bernardo e a negação da frase é a que vale para os outros irmãos que mentem. Percebam que aqui nós podemos achar logo uma contradição. Foi César e foi Didi. Pela questão, nós sabemos que só há um culpado, então não tem como Bernardo ter falado a verdade. Logo, descartamos essa possibilidade. A contradição. Vamos supor agora que Arthur fala a verdade. Chegamos à seguinte tabela. Veja que Arthur fala a verdade e o que vale vai ser a sua frase e o contrário para os que falaram a mentira. Veja que de novo há uma contradição. Arthur fala foi Bernardo e Didi fala foi Didi. Veja que não há, de novo, como ter 2 culpados. Então, essa possibilidade está descartada. Há contradição, Arthur não falou a verdade. Em seguida, vamos supor que César fala a verdade. Essa é a tabela que a gente chega. Veja aqui, César fala a verdade e a mesma coisa que fizemos nas outras tabelas. Perceba que agora nós não temos contradição nenhuma entre as frases. Então, podemos concluir que quem fala a verdade é César e que quem comeu chocolate foi Didi. Justamente, não há nenhuma contradição. Então a resposta é César fala a verdade e Didi comeu chocolate. Mas ainda não é hora de parar por aqui. Nós temos que provar que todos os casos possíveis foram cobertos na nossa resolução. Isso é bastante importante quando estivermos resolvendo jogos lógicos. Não adianta ser apressadinho não, viu? Pois assim como assumimos a verdade no início, devemos mostrar que a falsidade vale ou não vale, caso seja necessário. Portanto, para provarmos que esse é o único caso possível, vamos provar que se Didi falar a verdade, vamos entrar em outra contradição. Então, Didi fala a verdade é a seguinte tabela. Vejam que há uma contradição. Como César está mentindo, o que vale a negação da sua frase, que é Bernardo não mente. Mas nessa situação, Bernardo está mentindo, pois apenas Didi fala a verdade. Então, há uma contradição. Logo, esse caso não poderá jamais acontecer. E aí nós podemos terminar nossa resolução. O item correto é César e Didi. Porém, ainda é importante ressaltar algumas coisas vistas na resolução. Primeiro, devemos sempre assumir premissas e hipóteses dos problemas. A partir das informações dadas, o inverso dessa premissa também deve ser coberto na resolução. Segundo, busque sempre direcionadores de resolução no enunciado. É fácil identificá-los quando você destaca os dados. E 3, o mais importante é resolver todos os casos, para que não reste dúvidas de que aquele caso, aquela opção é realmente correta. Bem, esse assunto ficou meio longo, então a gente dividiu ele em algumas partes, sendo esta a primeira parte delas. Qualquer dúvida, comente aí. Esse é o nosso e-mail, tá aparecendo aí na tela. E entre no nosso canal no Telegram para ficar por dentro de cada vídeo que sair, conseguir lista de exercícios exclusivas, acesso aos slides e muito mais. Tchau, tchau.